Boa noite, estamos ouvindo bem. Então, primeiro eu quero agradecer a, a direção e a coordenação da FGI por me manter já na quinta turma como professor do curso de MBA em Gestão Estratégica da Pecuária de Corte. Tem sido um diferencial para mim e agradecer pelo convite para participar desta Masterclass. É uma alegria para mim e mesmo uma honra. Como que eu vou conduzir esta aula? Eu vou fazer uma introdução, vou apresentar 8 slides. Só para contextualizar o título da aula que eu sugeri. E depois eu vou abrir para vocês perguntarem, tirarem dúvidas dos assuntos que eu vou apresentar na introdução. Eu vou projetar esses slides. Vocês confirmam para mim se vai aparecer. Aparece aí os slides? Sim, professor. Aparece, mas não no modo reprodução. Não está aparecendo a tela toda, não? Deixa eu ver aqui. Professor, enquanto o senhor vai organizando, eu posso só fazer uma introdução antes? Ah, sim. Gente, boa noite. Eu sou a Érica aqui da gestora, da Faculdade FGI, do time de pós-graduação. Então, enquanto o professor Adilson vai organizando os slides, só para falar para os alunos que não conhecem ainda a FGI, a gente tem bastante aluno que está sendo novato aqui para a gente, tá? É uma honra. Então, de verdade, para a gente estar recebendo cada um de vocês. Hoje a FGI, então, ela tem um polo em Jataí, Goiás, para quem não conhece, e a gente também disponibiliza aí os nossos cursos de pós-graduação, que é à distância. Então, o Adilson, hoje, a gente fala que é uma honra para a gente, de verdade, tê-lo como professor no MBA de Pecuária de Corte. Então, a gente tem mais outros diversos MBAs, voltado para a área de agronegócio. Então, para você que tem interesse de fazer uma pós-graduação ou graduação, a gente vai estar à disposição. Professor, fica à vontade aí, tá bom? Quanto ao tempo e tudo mais, que a gente Ótimo. vai estar aqui te ouvindo. E é isso, gente. Boa aula para todo mundo, viu? Tá ótimo, muito obrigado. E agora aparece a tela toda? Tá aparecendo sim, professor. Que ótimo. Bom, eu sugeri esse tema, produção animal em pastagens, mitos, mentiras e verdades, para esta masterclass, porque isso tem sido uma preocupação para mim. Já tem 33 anos que eu atuo como profissional, como professor, pesquisador, palestrante, consultor. E o que me intriga é que quanto mais dados, mais informações e mais conhecimento se tem sobre essa área, mais mitos e mentiras aparecem sobre esse tema. E principalmente após o advento das redes sociais, tem havido um avalanche, de desinformação em relação ao conhecimento que se tem nessa área. Aqui, só para esclarecimento, o que eu chamo de verdades
é o conhecimento que foi construído baseado em dados gerados pela pesquisa por parte das nossas instituições de pesquisa e de ensino, de pesquisadores, professores e seus orientados, que conduziram os experimentos sem um viés econômico, simplesmente comprometidos com o conhecimento. Isso é que eu vou chamar aqui de verdades. Então, eu vou dar alguns exemplos dentro do conteúdo que se estuda na ciência pastagem para, vamos dizer, contextualizar e para depois vocês, então, questionarem. Na introdução, isso aqui, quem fez, participou das aulas que eu ministrei nas 5 turmas, né? A última foi agora nos dias 28 e 29 de setembro, a 5ª turma. Esse slide está lá, né? Temas de importância para a pecuária. Então, considerando o ciclo completo, né? Cria, recria, engorda. Então, tudo começa na reprodução, segue com o melhoramento genético por meio de seleção e ou cruzamentos, né? Tem a sanidade do rebanho, a suplementação, o manejo dos animais e a gestão da atividade de pecuária de corte. E lá na base tem pastagem com tamanho de fonte maior, com uma cor diferente e com número 1. Aqui não é porque pastagem é o tema mais importante. Todas essas áreas constituem pilares para o sucesso dessa atividade pecuária de corte. Mas a pastagem está ali na base, porque na realidade brasileira, as pastagens são a base de toda a cadeia, né, da produção de carne, nesse caso específico aqui, carne bovina, né? Então, considerando as 3 fases, cria, recria, engorda, na cria, né, tem aumentado cada vez mais o confinamento de fêmeas em idade reprodutiva durante o período de seca, mas principalmente no período de transição seca, chuva. Mas eu não tenho dados, né, de qual é o percentual dessa categoria que é confinada. Então, eu atribuo que quase 100% dos animais dessa fase da atividade, a cria, são alimentados basicamente da forragem produzida na pastagem. A recria, mais ainda, né, cada vez tem aumentado o confinamento de bezerros, bezerras, de novilhas, né, de animais de recria em geral, durante o período de seca e principalmente no período de transição seca-chuva, mas eu também não tenho dados de qual é o percentual do rebanho que passa pelo confinamento. Já na fase de engorda, esse dado já é mais confiável, né? Segundo a ABIEC, no ano passado, em 2023, dos animais terminados, 16,5% foram engordados em confinamento e 83,5% foram engordados em pastagem. Então, mesmo nessa fase do ciclo, a pastagem ainda tem uma representatividade muito grande, né, 83,5%. E diga-se de passagem que esses 16,5% dos animais terminados em confinamento, eles chegam aí com 12, 13 ou mais arrobas na entrada do confinamento, que foram arrobas ganhas em sistema de pastagem. Então, por isso,
que na realidade da pecuária brasileira há um foco nos sistemas de produção de carne em pasto. E no caso de pastagem, que é uma cultura, como qualquer outra cultura, a produtividade da terra de pastagem é dada em quilos por hectare ano ou arrobas por hectare ano, e esse parâmetro depende de duas variáveis: desempenho por animal, desempenho individual. Aqui eu estou dando como exemplo o ganho médio diário, vezes 365 dias, mas poderia ser na cria, por exemplo, quilos de bezerro desmamado por vaca ano, e assim por diante. Vezes a taxa de lotação dada em cabeças por hectare. O que tem acontecido? Cada vez, né, a pecuária de corte brasileira tem buscado a intensificação dessa produtividade. Principalmente nos últimos 30 anos, a partir do início do Plano Econômico Real, que teve início em julho de 1994, a cada década nós podemos considerar saltos significativos em direção à intensificação da produção animal em pasto, e dá para apontar aí pelo menos umas 10 razões que explicam por que os pecuaristas têm buscado a intensificação e continuarão buscando cada vez mais. Então, a intensificação da produtividade da pastagem, ou seja, aumentar a quantidade de quilos produzidos por hectare ano de arrobas, vai depender de adoção de técnicas e tecnologias, de procedimentos, de uso de tecnologias de processos e de insumos, tanto para intensificar a variável desempenho por animal, como também para intensificar a variável taxa de lotação. Então, no caso do desempenho por animal, rapidamente, eu tenho que considerar o animal, né, sexo, a raça, cruzamento, grau de sangue, né, idade, tamanho corporal. Tem vários fatores que impactam o desempenho animal, vamos dizer assim, relacionado ao próprio animal, a pastagem, né, que aí nós vamos dar mais ênfase, a ambiência em termos de apartação de lote, uniformização de lote, tamanho de lote, conforto térmico, qualidade de água, de sombra, etc. Manejo em coar, a suplementação, com os diferentes tipos de suplemento, a sanidade, prevenção de doenças, né, controle de endoectoparasitos e assim por diante. E para eu, de fato, saber qual é o desempenho por animal, eu tenho que ter protocolo de pesagem, pesar corretamente. Mas, por falta de tempo e também de conhecimento específico, dentro do desempenho animal, né, eu vou falar mais sobre a pastagem, qual é o efeito da pastagem nesse desempenho animal e da ambiência, né, nesse desempenho animal. E eu vou dar mais ênfase, que a minha área mais de atuação, na taxa de lotação, como eu intensifico a taxa de lotação. Aí depende de... eu divido o conhecimento em 10 áreas, né? E eu trago para cá. E esse é o último slide, e quem participou já das minhas aulas no curso da FGI viu esses slides que eu apresentei e esse que eu estou apresentando. Então, áreas de estudo da ciência pastagem. Então, veja bem, dentro de cada uma dessas áreas do estudo dessa ciência, tem mitos, tem mentiras e tem as verdades. Tá? Eu vou citar alguns, né?
que preocupa bastante porque eles atrapalham, né, a adoção das tecnologias, a execução, né, a colheita dos resultados. E assim, é importante que você que está aí, se você está em busca de conhecimento, de construir conhecimento, né? Porque você precisa, quer seja você estudante, professor, pesquisador, consultor técnico, pecuarista, né? Vendedor, enfim, você atua de alguma maneira, direta ou indiretamente, nessa cadeia da pecuária de corte. Você deve construir esse conhecimento baseado em dados, em informações gerados pela pesquisa, né, sem interesse econômico, né? Então, olha lá, na aula que eu ministro no curso de MBA em Gestão, Estratégia da Pecuária de Corte, são 2 dias, são 12 horas aulas, né, 6 horas aula cada dia. Eu apresento esse programa nessa sequência, nessas 11 áreas, né? Então, quem já participou, sabe como que é a dinâmica da aula, né? Se alguém ainda não participou, esse é o conteúdo programático. Mas aqui o objetivo é mostrar esses mitos e as mentiras, principalmente. Então, no caso da escolha de espécie forrageira, um mito que tem aí no nosso meio, e ele já vem já de décadas, de que há diferença significativa no valor nutritivo entre espécies forrageiras e entre cultivares dentro da espécie forrageira. E por esse mito, há uma pergunta frequente: qual que é o melhor capim para a cria? Qual o melhor capim para a recria? Qual o melhor capim para engordar? Né? E mais ainda, não é o contexto aqui, o pessoal da atividade leiteira: qual é o melhor capim para a produção de leite? Né? Então, isso é um mito, porque não há trabalhos de pesquisa mostrando diferença significativa em valor nutritivo, mostrando que o que define valor nutritivo é manejo, porque valor nutritivo é uma característica de baixa herdabilidade, ou seja, as diferenças de valor nutritivo entre espécie forrageira, dentro de uma mesma espécie forrageira, entre variedades cultivar, se deve muito mais ao manejo do que ao genótipo, do que, vamos traduzir para o popular, genética. Então, no curso, nas aulas que eu ministro neste curso, eu apresento 9 parâmetros para nortear a escolha de espécie forrageira para o estabelecimento de pastagem. Aí nós vamos para a segunda área, estabelecimento da pastagem. Tem vários mitos, mas um que atrapalha bastante, né? Antes disso, e as mentiras? Nessa área de escolha de espécie forrageira, tem pessoas que, por interesse econômico, aproveitam esse mito, né, arraigado entre pecuaristas, gerentes de fazenda, capatazes, vaqueiros, peões, e mesmo entre técnicos, de que há diferença significativa em valor nutritivo, aproveitam disso para vender novos materiais, novos cultivares, né, dando ênfase que o novo cultivar, a nova cultivar, tem valor nutritivo superior às cultivares tradicionais. Bom, voltando então para a segunda área, estabelecimento da pastagem, também tem mitos e tem as mentiras, mas um que atrapalha bastante e se arrasta por décadas é de que no primeiro ano de plantio da pastagem, estabelecimento da pastagem, deve-se deixar as plantas crescerem livremente, florescerem, frutificarem, produzir sementes, deixar essas sementes caírem para aumentar o estande de planta, e há uma associação entre esse florescimento e produção de semente
com o enraizamento das plantas, de forma a evitar que no primeiro pastejo os animais arranquem plantas, né, quando eles vão colher folhas dessas plantas. Isso é um mito porque não tem embasamento científico e na aula do curso eu apresento um programa de estabelecimento de pastagem que ele é composto de 7 etapas, desde a escolha da área que será estabelecida até colocar os animais para fazer o primeiro pastejo ou colher a forragem para a conservação. E na 7ª etapa, que é a etapa de execução, tem 10 subetapas, né? Bom, indo para a 3ª área, dimensionamento da infraestrutura de uma fazenda para sistema de pastejo. Há um mito, né? E também tem pessoas com interesse econômico que aproveitam esse mito de que quanto maior for o número de piquetes em um modo de pastoreio, mais eu estou intensificando. Então, ao ponto de chegar a ter um número de piquetes que possibilite o manejador mudar os animais de piquete todos os dias. E hoje, né, com as secas temporárias, mudar os animais de faixa mais de uma vez por dia, né? Então, a associação de número de piquete com intensificação não tem embasamento científico, porque ao redividir, você melhora a colheita de forragem pelos animais, aumenta a eficiência de colheita, aumenta a eficiência de pastejo, mas você não aumenta a produção de forragem, que é aumentada com base no manejo de controle de planta daninha, manejo de controle de inseto praga, correção e adubação do solo, irrigação do solo e assim por diante. Na aula, no curso, eu apresento bases, como calcular o dimensionamento de retiros, de como escolher os métodos de pastoreio, quantos piquetes em cada modo de pastoreio, o formato do piquete, a área do piquete e a influência dessas variáveis no resultado, dimensionamento de custo de acordo com o tipo de suplemento, dimensionamento de área de lazer, de sombreamento, de bebedouro e assim por diante. Na 4ª área, manejo do pastoreio, aqui também tem mitos, tem as mentiras, mas, por exemplo, há um mito de que cada espécie forrageira, cada cultivar dentro da espécie forrageira, precisa de um período de descanso, dado em dias ou semanas, para recuperar suas reservas de carboidratos na base da planta e no sistema radicular, nos rizomas, na parte subterrânea. E por isso, então, se maneja o pastoreio de lotação alternada e rotativa com dias fixos de ocupação por piquete, o que vai determinar dias fixos de descanso em cada piquete, sem compreender, né, o que já está provado pela pesquisa já há quase 70 anos, quase 7 décadas, de que plantas crescem respondendo a fatores de crescimento: luz solar, radiação solar, temperatura, água, nutrientes e assim por diante. Então, nessa aula, nessa etapa aí do manejo do pastoreio, nós vamos dar algumas bases de fisiologia, morfologia de planta forrageira, de como que foram determinadas alturas, alvos de manejo em pastoreio de lotação contínua, alternada e rotacionada, quais os principais erros cometidos no manejo do pastoreio e como corrigir esses erros e assim por diante, né? Manejo e controle de plantas daninhas também tem seus mitos, né? Por exemplo, uso de roçada de planta daninha para o controle desse tipo de planta,
né, sem saber que a eficácia é muito baixa. Também tem o conceito por parte de muitos pecuaristas de que quando eles precisam controlar a planta daninha, logo eles pensam no herbicida, né? A mesma coisa, manejo de controle de inseto praga. Quando se fala, por exemplo, de cigarrinhas que atacam a pastagem, o pecuarista logo pensa em um inseticida, sem compreender que o sucesso no manejo de controle de plantas daninhas e inseto praga tem que ser por meio de um manejo integrado. Então, nas aulas, né, que eu ministro nesse curso, nós vamos estudar tanto para manejo de controle de planta daninha, como também para manejo de controle de inseto praga, os métodos de manejo preventivo e cultural e os métodos de controle biológico, mecânico, fisiológico e químico. Tá? Por exemplo, no caso de inseto praga, tem um mito aí de que a pastagem está sendo atacada por lagartas, mas se vai chover, não precisa fazer controle, porque a lagarta vai morrer afogada por causa da água da chuva. Isso é um mito, não tem comprovação científica. Né? No caso, maneja no controle de cigarrinha, se espera essa praga chegar na fase adulta e causar dano para fazer o controle, em vez de fazer o controle na fase de ninfa, por exemplo. Bom, na 7ª etapa vem correção e adubação do solo. Aqui sim tem muito mito, tem muita mentira, porque tem muito interesse econômico, né? Mas, por exemplo, que se arrasta há décadas. Calcário é pouco móvel no solo, é verdade? É verdade. Então, quando eu aplicar calcário, eu tenho que incorporar. Só que pastagem é uma cultura perene. E aí vem, então, o dilema. Uma pastagem bem estabelecida, com stand de planta uniforme, o solo está ácido, precisa fazer calagem. Eu vou ter que incorporar, gradear, arar. No caso de adubação, fósforo é um nutriente quase imóvel no solo. Então, se há deficiência de fósforo, eu tenho que aplicar uma fonte de fósforo e incorporar ao solo, mas a pastagem está estabelecida, o stand está uniforme. Justifica eu fazer isso? O que há de verdade e o que é mentira e o que é mito por trás disso? Então, na aula desse curso, nós vamos estudar 10 etapas de um programa de correção e adubação do solo de pastagem, desde a escolha da área, na primeira etapa, até na 10ª etapa, a avaliação dos resultados técnicos e econômicos, um ano depois do início da adoção do programa. Então, nós vamos estudar, né, os parâmetros para divisão da área em área homogênea, coleta de solo pelo método convencional e por agricultura de precisão, o que pedir nas análises de solo, para qual laboratório enviar, como interpretar a análise, né, como fazer as recomendações, as práticas corretivas, práticas de adubação e assim por diante. No caso da irrigação do solo, há um mito de que irrigando se resolve o problema da estacionalidade de produção de forragem. Elimina-se o problema da seca, sem compreender que outras variáveis do clima influenciam na produção de forragem, tais como fotoperíodo, radiação solar e temperatura. E a interação entre esses fatores traz um impacto muito maior do que cada fator isoladamente. Então, a água de irrigação não vai resolver todos os problemas, como a água de chuva não vai resolver. Então, no curso, na aula, né, neste curso, eu apresento parâmetros de quais recursos devem ser inventariados para a elaboração de um projeto de irrigação, para diagnosticar se essa tecnologia, de fato, ela vai trazer resultados técnicos e principalmente econômicos. Tá? Suplementação animal em pasto,
apresento mais dentro de um contexto de planejamento alimentar, né? Não é minha área específica de atuação, então aqui aparece suplementação relacionada com planejamento alimentar, né? No caso de planejamento alimentar, os pecuaristas, né, muitos que já estão na atividade há décadas, não se preparam para a estacionalidade de produção de forragem, não se preparam para a seca, não se preparam para o inverno rigoroso, onde tem geadas, por exemplo, não fazem como os pecuaristas de país de clima temperado, onde a pastagem fica coberta por neve durante meses e meses de inverno, né? E isso traz muito prejuízo, aumento de custo e assim por diante, degradação de pastagem, né? Então, a maioria dos pecuaristas, de gerentes, não sabe quanto que o pasto acumula, né? Não sabe, portanto, qual é a capacidade de suporte, né, mensal, estacional, anual, de cada módulo de pastoreio, de cada piquete da fazenda. Não sabe quantificar a demanda por forragem, né? Não, portanto, não vão saber calcular o balanço entre demanda e oferta de forragem. Não usa de estratégia ou de medidas corretivas quando há excedente ou déficit de forragem. Enfim, não tem planejamento forrageiro. E na aula, nesse curso, eu vou apresentar, né, quais são as metodologias para se calcular a taxa de lotação, demanda por forragem e capacidade de suporte, com cálculo balanço entre demanda e oferta de forragem, e quais são as estratégias para tamponar esse déficit de forragem, o que fazer quando tem excedente. Nos sistemas integrados, tem ainda um contexto, já diminuiu muito, mas ainda tem, que é assim, o pecuarista descapitalizado, suas pastagens estão degradadas, chega a agricultura na região, olha a renda para o agricultor. Ou então é um pecuarista que ainda está capitalizado, suas pastagens estão degradadas, ele começa a investir na agricultura para renovar e recuperar a pastagem. E então ele pega uma pastagem degradada, muitas vezes com o solo também degradado, e começa a cultivar com culturas agrícolas. Cultiva durante 3 anos safra, 4 anos safra, 5 anos safra. Depois volta com a pastagem. E durante o período que a pastagem ocupa aquela área, ele não corrige o solo, ele não aduba, ele exaure aquela fertilidade construída durante o período em que aquela área foi cultivada com culturas agrícolas. E aí, a cada ano, vai diminuindo a produção de forragem, a capacidade de suporte, eles se vê obrigado a diminuir a taxa de lotação, a produtividade por hectare vai diminuindo. Quando chega lá por volta do 4º, 5º ano, a pastagem está quase que numa condição como estava antes dele começar a fazer a integração. E aí ele volta a arrendar para o agricultor, ou então ele volta lavoura naquela área. Então, isso é um ciclo da pobreza, né? Então, né, na aula, eu mostro quais são os ganhos, né, para a pecuária e para a agricultura isoladamente, quais são os ganhos da integração, né, as modalidades de integração e alguns mitos, mentiras que tem em relação a isso e como você deve conduzir com base na ciência e os resultados. E, por fim, se o pecuarista não adota o conhecimento, não aplica o conhecimento nessas 10 áreas, ele se encontra, como hoje mais de 60% das pastagens se encontram, né, com pastagem degradada. Ele vai recuperar e renovar. Só que aí tem um mito que é o seguinte: a cada 5 anos você precisa renovar o pasto, porque o solo está compactado,
porque o pé dos animais, o casco dos animais, os cascos dos animais, compacta o solo, né? Isso tem fundamento? Depende. Na maioria das situações que eu vivenciei em 33 anos, eu consegui recuperar diretamente a pastagem, porque o solo não estava compactado. Desde que o estande de plantas, da planta forrageira, esteja uniforme, né, é possível recuperar diretamente a pastagem. Bom, é isso. Em síntese, é só para contextualizar essa minha preocupação em relação a esses mitos, a essas mentiras. Tem muitos, dá para, na verdade, ficar um dia falando só desses mitos e mentiras que tem na nossa área, mas é só para contextualizar a importância, né, de cursos como estes da FGI, né, que tem um corpo de profissionais que atuam nas suas respectivas áreas de domínio, de conhecimento, que traz para o participante conhecimento baseado em informação que foi baseada em dados gerados por uma pesquisa séria, conduzida por cientistas, pesquisadores, professores que têm comprometimento com o conhecimento. Tá? Então, a partir de agora, eu quero deixar vocês à vontade para perguntar sobre o conteúdo, né, dessa minha aula nesse curso, para tirar dúvidas em relação ao que eu resumi, ou mesmo que seja outra dúvida que eu puder responder, eu estou à disposição. Professor, boa noite. Tudo bom? Ô, Fabiano. Professor, em áreas arenosas, de primeiro plantio de pastagem, área recém-desmatada e implantada pastagem, capins mais produtivos, tipo Miyagi, você acha que, mesmo fazendo o processo de calagem e uma adubação básica com MAP, por exemplo, 100 kg, 150 kg por hectare, ele teria uma probabilidade de aguentar uma lotação, vamos dizer, 1,5 por hectare, e durasse uns 3 anos, 4 anos, ou você acha que corre um risco de ter um curto período dessa pastagem sofrer mais, que é um capim mais exigente, né? Ou seria mais conservador ir para uma pastagem mais rústica, o Maasai, por exemplo? Boa pergunta. Na verdade é o seguinte, então nós estamos falando de escolha de espécie forrageira, tá? Isso. Dos 9 parâmetros que eu adoto para... Fabiano, desliga seu microfone, por favor. Aí, obrigado. Então, dos 9 parâmetros que eu adoto para a escolha de espécie forrageira, os que norteiam, primeiro deve ser a adaptação do cultivar daquela espécie ao clima, porque o ser humano não tem domínio sobre o clima, e depois sobre o solo, principalmente características do solo que o ser humano não consegue mudar, como o relevo, a profundidade, pedregosidade, drenagem. Fertilidade ele consegue. Mas quando, por alguma razão, o pecuarista não vai corrigir nem adubar, então o TEC deve recomendar espécie forrageira que tem exigências nutricionais muito baixas e baixas, né? Os solos, eles podem ser classificados quanto à fertilidade em solos de fertilidade muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Enquanto que as plantas forrageiras, quanto à exigência nutricional, também podem ser classificadas como de exigência muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então, se o solo, por exemplo, é arenoso, e os solos arenosos, na sua condição natural, eles são pobres em matéria orgânica, né? Eles
têm menor disponibilidade de nutrientes, eles são de fertilidade natural normalmente muito baixa, né? Então, se o pecuarista não vai corrigir nem adubar, ele deveria, né, ser orientado a plantar forrageiras de exigência muito baixa, né? Que aí, assim, numa escala, a braquiária umidícola é a planta menos exigente em fertilidade de solo, é a mais adaptada a solos ácidos, ricos em alumínio, muito pobres em fósforo, fixa nitrogênio do ar. Depois tem capim andropogon, a espécie Andropogon gaianus. Aí vem braquiária decumbens. Aí vem o pânico, o híbrido natural, que é o cultivar Massai, né? Que é híbrido de pânico maxo com pânico infestos, né? E assim por diante. Agora, por exemplo, se você já plantou o Miyagi, vou imaginar que você plantou. Se você corrigiu a acidez de solo e fez uma adubação fosfatada, já é um bom início. Mas mesmo que você não tenha feito, você conseguiu formar bem um stand, eu não recomendo você substituir. O que eu recomendo é você manejar com a taxa de lotação baseada na capacidade de suporte. Porque se você manejar com superpastejo, você vai acelerar o processo de degradação, porque vai haver uma extração de nutrientes muito maior e muito mais rápida ao longo do tempo, né, daquele solo já pobre naturalmente, do que se você manejasse com uma taxa de lotação compatível com aquele ambiente, com aquele tipo de solo, com a tecnologia que você adota e com a espécie forrageira mais exigente. Em linhas gerais, é isso daí. Professor, Matheus, a umidícola não é mais para a parte alagada e laneiro seria para partes mais arenosas? Excelente pergunta, Matheus. Então, mais uma vez, nós estamos falando de escolha de espécie forrageira. Braquiária umidícola é uma espécie só, tá? A primeira variedade que chegou no Brasil, chegou na década de 50 do século passado e ficou conhecida como quicuio da Amazônia, porque ela foi expandida primeiro no bioma amazônico. Depois passou a ser chamada também de braquiária umidícola comum. O lhaneiro é um cultivar também de braquiária umidícola, que foi introduzido depois, aí já na década de 80, e é um cultivar que foi selecionado e lançado pelo CIAT da Colômbia, que é o Centro Internacional de Agricultura Tropical. Mas é a mesma espécie, só é uma variedade diferente que foi selecionada e lançada como cultivar lhaneiro, que chegou aqui no Brasil identificada de forma incorreta como braquiária dictioneura. Também é conhecida como cultivar dictioneura. Depois a Embrapa lançou aí no início dos anos 2000 cultivar tupi. Então a espécie é a mesma, né? Então se associa, isso é um mito, né? Tá aí mais um mito de que braquiária umidícola é só para solo com problema de drenagem, solo que inunda, que encharca. Não, ela é para solo também drenado. Na verdade, as espécies forrageiras, no geral, mesmo aquelas que se adaptam a condições de má drenagem, como braquiária umidícola, como braquiária mútica, que é o capim-angola ou bengo, como braquiária recta, que é a braquiária do brejo ou tanegrese, como tangola, que é um híbrido natural de braquiária recta com o capim-angola. Mesmo essas plantas, elas, apesar de adaptar a condição de pouca aeração provocada pelo encharcamento, elas têm algum prejuízo em termos de processo metabólico, fotossíntese. Elas vão melhor no solo bem drenado. Tá? Então, braquiária umidícola é uma planta extremamente versátil, que ao mesmo tempo que ela tolera condições de solo mal drenado, ela é tolerante a déficit hídrico.
a seca, né? Tem fazendas que eu acompanhei, que acompanho desde a década de 90, com branquearam medir com solos arenosos que nunca encharcaram, extremamente bem drenados, e ela tolera muito bem. Boa noite, professor. É a Mônica. Eu sou aqui da região da Bahia, do oeste da Bahia. Vejo muito o pessoal falar muito do braquiária, né, na área produtiva animal, assim. Tem o pânico também. Porém, eu gostaria de saber uma sugestão sua aqui para a região oeste, que é uma região de solos um pouco ácido, né, arenosos e pouca chuva em alguns locais. Alguma variedade de gramínea que seja bem indicada, né, fora essas duas, para absorção nutricional do animal. Formação de carcaça, qual seria uma boa indicação, principalmente para machos, né, que a gente está tendo bastante aqui na região. Mônica, muito obrigado pela pergunta. Olha para você ver. Eu te digo que se algum profissional te desse uma orientação bem específica, diante da sua pergunta, ele estaria sendo antiético, tá? Porque, assim, um curso igual esse, pelo menos eu atuo assim, né, nas aulas que eu ministro, em palestras, numa aula como essa, eu falo de fundamentos. E os fundamentos são gerais, as soluções são regionais. Então, no caso para a escolha de espécie forrageira, não é simples, nada é simples nessa atividade que explora o meio ambiente, clima, solo, planta, animal. Então, assim, eu conheço muito bem praticamente toda a Bahia, eu trabalho na Bahia desde 1991, nos primeiros estados que eu comecei a trabalhar. O oeste da Bahia eu conheço, trabalho desde há mais de 20 anos, 2002. E assim, quando a gente fala no oeste da Bahia, há uma diversidade enorme, enorme, em termos de volume de distribuição de chuva, em termos de relevo, de profundidade, de drenagem de solo, de textura, de fertilidade. Então, eu, enquanto consultor, eu preciso inventariar bem os recursos, quanto que chove, como é que é a distribuição de chuva, né? Como é que é o solo em termos de textura, profundidade, drenagem, pedregosidade, análise só para ver a fertilidade, aí os objetivos, metas daquele pecuarista, né? Estressar bastante tudo isso para então recomendar qualquer forrageira. Outra coisa na sua pergunta, que é um mito que eu falei, qual que seria o melhor capim, por exemplo, para macho, para engorda? Não tem isso, tá? Dentro dos 9 parâmetros que eu adoto, por exemplo, escolher espécie forrageira, eu não considero nem valor nutritivo, nem potencial de produção de forragem, porque essas duas variáveis dependem muito mais do manejo do que da genética. Então, os parâmetros que eu adoto e recomendo adotar para a escolha de espécie forrageira, primeiro, o clima, porque o ser humano não tem nenhuma influência sobre fotoperíodo, radiação solar, temperatura, volume de distribuição de chuva. Depois, o solo, característica que o ser humano não muda. Relevo, profundidade, pedregosidade, textura. Em algumas situações, drenagem ele não consegue fazer. E, por último, fertilidade, que é o que ele tem domínio. Uma vez você escolhendo e plantando as forrageiras que se adaptam bem nessas condições de clima e solo da fazenda, e manejando corretamente a pastagem, né? Primeiro estabelecendo bem um estande de planta uniforme, depois manejando corretamente no sentido de
altura de entrada e saída, ajuste de lotação, suporte, né? Manejo de controle de planta daninha, manejo de controle de inseto, praga e doença, né? Melhor ainda se corrigir adubar. Aquela forrageira é a que vai dar melhor desempenho animal. Tá? Então, não acreditem no que o mercado quer te vender. O novo cultivar recém-lançado tem mais proteína, tem maior digestibilidade, tem maior volume nutritivo, o animal vai consumir mais, vai aceitar mais e por isso vai consumir mais, vai ter maior desempenho. Não acreditem nisso, porque isso é definido pelo manejo. Beleza, obrigada, professor. Eu que agradeço. Professor, boa noite. Boa noite. Alessandro, eu até participei do curso aí, assisti sua aula também na última semana passada. E uma questão que se falou interessante, tinha um professor de forragem que ele comentava isso, que não existe capim milagroso, né? Às vezes o capim que você já tem lá estabelecido, ele merece ter um manejo melhorado para ele dar uma resposta, né? Em termos de produção, né? Porque eu sou aqui da região do sul da Bahia, aqui o que predomina muito é o braquiária, né? Principalmente o decumbis, né? Só que é mal manejado, porque a região nossa aqui, a cultura principal é cacau, e a gente passou do cacau para o gado e sem o profissionalismo que requer para você ter um bom manejo, né? Aí surge uma dúvida aqui, a questão do dimensionamento. A gente tem várias fórmulas aí, vários cálculos, né? Que a gente leva em consideração o consumo animal, a produção estimada, né? A eficiência do pastejo, isso que é uma coisa que a gente fica, na verdade, estimando, né? Se é 50%, se é 60%, para depois a gente saber justamente a quantidade de piquetes que a gente vai dimensionar para determinada área, né? E esse dia eu estive conversando com um produtor, ele falou, a grande dificuldade, Alessandro, é que nem sempre na minha propriedade eu tenho braquiária e eu tenho o braquiária de brejo, né? Que a gente fala aqui que é o bengo, né? E outra área lá em cima eu já tenho uma parte de outro tipo de capim que eu ainda tenho muito aqui, que é o colonhão. Aí ele falou, fica difícil de você fazer uma divisão mesmo, e aquela questão que o senhor estava comentando até em um slide, mostrando a lotação do animal de acordo com a sazonalidade. Eu achei aquilo super interessante, né? A gente aprende a fazer o cálculo em cima do período de ocupação, né? Pelo período de descanso, pelo de ocupação mais um. E aí a coisa, como você falou, aí a coisa não é matemática, é biologia, né? E esses fatores que o senhor comentou que a gente não consegue dominar, né? Que são os fatores climáticos, né? Bióticos. Aí que surge justamente o meu parecer, minha dúvida, né? Que é justamente com relação a essa questão do dimensionamento, que a gente, qual a maneira da gente poder fazer uma conta para tentar minimizar o erro, né? Porque depois que o cara dividiu e fez tudo bonito, que não dá certo, ele fala, ó, passeio rotacionado ou rotativo não dá certo. Então o cara veio aqui, o técnico veio aqui, me orientou a fazer isso aqui, eu fiz merda, né? Minha forma é a introdução dessas gramíneas que estão sempre lançando no mercado, né? Agora mesmo tem a tal da Dunamis, que diz que dá no solo pobre, né? Que é a braquiária híbrida, né? Então tem sempre uma coisa nova aí lançando e a gente fica querendo inventar, né? O modelo. Alessandro, bom, você deve ter gostado da aula, né? Porque participou dos 2 dias, está aqui. Obrigado por você prestigiar aqui a Masterclass. A sua região, eu trabalho desde 1997, sul da Bahia, extremo sul da Bahia. Também foi uma das primeiras regiões que eu trabalho até hoje. De fato, tem muita braquiária decumbens, tem braquiária umidícola. Eu jamais recomendei para meus clientes substituir essas forrageiras que estão lá adaptadas há décadas, mesmo com mau manejo. A questão da modulação de pastagem, né, de uma maneira mais prática, porque tem uma maneira mais científica, embasada, mas de uma maneira mais prática. É quando eu pego uma fazenda que não tem divisão ainda, ou então tem divisões tradicionais, mas o pecuarista está disposto
tem condições financeiras de mudar, e fala, ó, vou desconsiderar o que está aí hoje, e eu quero fazer dentro da técnica, né, como eles falam. O que eu recomendo hoje? Que a fazenda seja modulada, eu vou partir do ideal para o possível. O que seria o ideal? Piquetes de formato quadrado, medindo 4 hectares. 4 hectares, não, desculpa, 7 hectares. Tá? E aí nós vamos ajustar de acordo com o volume do investimento, capacidade de investimento. Não, 7 não dá para ser 10, ótimo. Mas quanto mais próximo de 7 hectares e de formato quadrado, é o ideal, porque tem embasamento científico para explicar por quê. E eu falei isso na aula. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu tenho que planejar uma infraestrutura de coxo, e principalmente coxo, que seja voltada para os corredores. Então, a área de lazer ela vai ser como um curral de confinamento retangular, com um coxo voltado para a estrada para o corredor. Só um lado do coxo que vai ficar para dentro da área de lazer. Ali vai ter o bebedouro, né? E por que isso? Para facilitar a logística de suplementação, principalmente para fazendas que suplementam já em níveis acima de 0,3% do peso corporal dos animais, com suplemento múltiplo, ou então até mesmo com silagem, com feno, com pré-secado, e assim por diante. E modular de forma que eu possa adotar lotação contínua, seja um piquete por lote de animal, com a mesma infraestrutura, lotação alternada, 2 piquetes por lote de animal, lotação rotativa, no mínimo 3 piquetes por lote de animal. E a gente consegue fazer isso com módulos de 4 piquetes por área de lazer. Então, piquete de formato quadrado, 7 hectares, isso é o ideal. Área de lazer retangular, como se fosse um curral de confinamento, coxo voltado para o corredor, para a estrada, bebedouro dentro da área de lazer, 4 piquetes. De forma que ali dá para eu trabalhar com lotação alternada, 2 piquetes por lote, área de lazer dividida no meio. Dá para fazer um rotacionado com 4 piquetes. Dá para fazer um rotacionado com 8 piquetes pegando 2 módulos, com 12 piquetes pegando 3 módulos, com 16 piquetes pegando 4 módulos e assim por diante. Tudo padronizado, formato, né? Área do piquete, tipo de área de lazer, né? E aí, com essa infraestrutura, eu tenho todas essas alternativas de adoção de método pastoreio. Aí eu vou treinar o pessoal da fazenda para medir forragem, para eu saber qual é o acúmulo de forragem, a taxa de acúmulo e, consequentemente, a capacidade de suporte, para então eu ajustar a lotação nessa capacidade de suporte. Mas a infraestrutura está montada, né? Se eu tenho lá 4 piquetes de 10 hectares por módulo, eu tenho 40 hectares. Se meu suporte for 1 UA, tem 40 UA. Se for 2, eu vou ter 80 UA. Se for 3, eu vou ter 120 UA. E eu posso, se, por exemplo, eu chegar num suporte de 8 UA por hectare, nesses 40 hectares eu vou ter 320 UA. Talvez eu não consiga um lote homogêneo. Ao invés de manejar 320 UA e 4 piquetes, eu vou fazer 2 lotes de 160 UA com manejo alternado. Tá? Então, hoje eu trabalho dessa maneira. Valeu, professor. Eu que agradeço. Mais dúvidas, pessoal? Professor, eu não vi muito boa noite. Meu nome é Volney, eu tenho uma pequena propriedade lá no Mato Grosso do Sul, e eu quero ver com o senhor referente à parte de consórcio de leguminosas com gramíneas. Eu não vi ali o senhor falando nada ali nos tópicos. O senhor, qual a tua opinião? Se tem alguma indicação? Excelente pergunta. Olha,
Eu fui para a Austrália em 99 estudar lá, conversei com vários pesquisadores e professores. A Austrália foi o país que mais investiu em pesquisa, né, para a consociação de pastagem de gramínea leguminosa. Desde os anos de 1900, investiram milhões de dólares, tempo, né, recurso humano, e no final, a conclusão que eles chegaram que as leguminosas lá duravam aí entre 3 a 6 anos e sumiam, né, porque a gramínea dominava. A Austrália é um país de clima tropical como o Brasil, tropical e subtropical. Então, as gramíneas são C4, as leguminosas são C3, e isso tem uma diferença muito grande em termos de eficiência de uso de luz solar, temperatura, água, nutrientes, arquitetura de folha, que faz com que a gramínea tropical acabe dominando a leguminosa tropical. E o que eles tinham, então, validado era a leucena. Tinha áreas lá com mais de 50 anos de consórcio de leucena, com capim-pangola, transvala, com Brachiara decumbens. Possui uma planta que é mantita com pote subarbustivo, né? É fácil ela competir com a gramínea tropical. Por outro lado, eu fui em vários países de clima temperado, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, próprio sul da Austrália, né? E Argentina, Uruguai, onde é possível manter o equilíbrio no consórcio de gramínea leguminosa, a proporção da leguminosa na composição botânica, porque ambas, gramínea de clima temperado, a aveia, a zevém, festuca, né? E as leguminosas, tipo trevos, são plantas C3, em termos de rota fotossintética. Então, elas têm a mesma eficiência de uso de água, nutrientes, luz, temperatura. E no Brasil já tem há 60 anos que vem tendo pesquisa, também investimento, né? Uma tentativa de pesquisadores que adotam essa linha de encontrar um consórcio, né? E houve muita frustração. E até agora, né, o sucesso tem sido com Arax pintoi, que é um amendoim forrageiro, em condições climáticas da faixa litorânea, principalmente na Bahia, né, extremo sul ali da Bahia, no tabuleiro costeiro, onde chove aí 1.800 milímetros por ano, distribuído mensalmente, naquela altitude, latitude. Os trabalhos lá da CEPLAC, né, que é a companhia de estudo lá da lavoura cacaueira, no extremo sul, né, da Bahia, é um exemplo de sucesso de consórcio, e principalmente no Acre, a Embrapa Acre, né, devido à síndrome da morte do capim-marandu, a partir de meados da década de 90, os pesquisadores da Embrapa Acre investiram muito tempo e trabalho e foram investir recursos na pesquisa, né? E hoje é um exemplo de sucesso do consórcio de pastagem de grama, por exemplo, Sinodon, estrelas, com amendoim forrageiro. Mas por que o amendoim forrageiro persiste? Né? Porque é uma leguminosa de crescimento estolonífero, que tem seus pontos de crescimento dentro do solo, é uma planta hipógea, é um amendoim. Né? Então, tolera pastejo na mesma intensidade e na mesma frequência que as gramíneas tropicais. Né? E assim, o que é limitante ainda? Uma leguminosa para, por exemplo, o Brasil Central, o Cerrado. Amendoim forrageiro nessa região perde muitas folhas durante o período da seca. É uma leguminosa mais adaptada a ambientes com mais de 1.800 milímetros de chuva. Também é uma planta de média exigência de fertilidade.
se tentou muito com estilosantes, forrageria do gênero estilosantes. A Embrapa Cerrado, né, aí na década de 90. Depois a Embrapa Gadicote, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul também. Mas o fato é que você não vê. Né? Eu acompanhei muito projeto que implantou estilosantes Campo Grande e em poucos anos desapareceu. Então, o semiárido tem as leguminosas nativas da caatinga. Então, tem lá os manejos de caatinga, né? A caatinga na íntegra, tem a caatinga raleada, tem a caatinga rebaixada, tem a caatinga melhorada. Aí tem uma infinidade de leguminosas nativas que estão adaptadas àquele bioma, clima e solo, que são explorados principalmente pelos criadores de caprinos, né? Mas uma leguminosa, por exemplo, que foi selecionada e lançada para plantar no semiárido, não tem muito sucesso. Guandu, né, não foi adotado, né? Leucena não se conseguiu dominar igual o australiano domina. Então, uma verdadeira indústria para o cultivo de leucena na Austrália, pelo menos quando eu fui lá, né? Sementes carificadas, peletizada, né? Plantio mecanizado, plantadora, semeadora própria para semear, todo um conhecimento acumulado para o cultivo de leucena em consórcio com pastagem de gramínea. Mas no Brasil, não estou falando do sul, que é diferente, é clima subtropical, né? Estou falando da região tropical do Brasil. Tá? Em linhas gerais, é isso. O senhor só esqueceu de falar da algaroba, professor. Tem uma região aqui do semiárido, tem muita algaroba, viu? O pessoal cata a alvagem para fazer a terração. Algaroba não é uma planta nativa, é uma planta exótica. Veio do México. Isso, foi plantada. E se adaptou aqui bem, né? Alastrou. E é uma planta que os animais não forrageiam ela, que a gente está falando de forragem, né? Então, assim, eu acompanhei um projeto há muito tempo na antiga Serra da Pipoca, Rio de Contas, né? Que lá tinha 600 hectares de algaroba sob capim búfalo, que quando a vagem da algaroba começava a cair, as mulheres, o pessoal era contratado, a maioria mulheres, ia lá, colhia e levava para a indústria para fazer proteinados, fazer ração peletizada, né? Um caso sucesso. Só que a algaroba não é planta nativa, é exótica, e os animais não forrageiam, é mais a vagem, tá? Bom, pessoal, é isso. Professor, só para poder aproveitar o gancho que o senhor falou da Austrália, eu trabalhei numa empresa aqui no Maranhão, que o meu patrão, engenheiro agrônomo, ele adquiriu um equipamento, que era tipo um prato, ele parecia um guarda-chuva, tinha um cabo e tinha um prato na base dele, que batia nas pastagens para a gente calcular já a massa de forragem na área. Ele adquiriu isso aí, disse que viu na Austrália, não sei o quê. Na verdade, eu não cheguei a acompanhar a eficiência desse pratinho. Eu queria saber se o senhor tem esse conhecimento desse equipamento, se realmente é válido usar, né? Incentivar até as empresas a adquirir, que seria muito útil para a gente como técnico em campo, né? Para a gente calcular aí a quantidade de massa por hectare. Tá. Bom, essa vai ser a última pergunta que eu vou responder. Assim, quem desenvolveu esse prato foram os neozelandeses, né? Que são os melhores manejadores de pastagem do mundo. Só que as pastagens deles são de clima temperado. Elas vêm perene com trevos, né? Esse prato, na língua inglesa, é chamado de Rising Plate Meter, que é o prato medidor ascendente. Tem uma haste, que é graduada de meio centímetro. Tem um prato que é móvel. Na extremidade superior da haste tem um contador, que a pessoa vai apertando à medida que ela vai colocando o prato, para somar o número de pontos. Normalmente se faz 50 a 100 medidas dentro de um piquete. E embaixo tem um contador que você zera, ele vai somando as alturas. Depois que você percorre o piquete, faz lá 50 medidas, você tem uma soma de altura, que você divide pela soma de pontos, você tem a altura média do pasto. Tem também o
o prato já digital, né? O prato, ele só vai ser uma ferramenta útil depois que você calibrar a produção de forragem baseada na técnica direta. E você corta e pesa a massa, desidrata a amostra, calcula quanto de massa tem. Aí você vai calcular a densidade, que é quantos quilos de matéria você tem por hectare por centímetro. Depois que você calibra, aí você pode usar o prato que só mede a altura. E quando ele é digital, você tem como digitar na memória do prato as fórmulas, né, a densidade, aí à medida que você vai colocar no prato, ele já vai te dar na massa de forragem. Mas precisa ser calibrado. Na aula que eu dou no curso de MBA em Gestão e Estratégia Pecuária de Corte, no item 10, que é planejamento alimentar, eu mostro as metodologias para calcular a produção de forragem e mostro também o prato. Pessoal, é o seguinte, o objetivo dessa Masterclass era mostrar para vocês as áreas da ciência pastagem, essas 11 áreas, pelo menos da maneira que eu aprendi a estudar e a ensinar, e mostrar que tem muito mito, tem muita mentira em todas as áreas, reprodução, né, melhoramento genético, etc., né, muita promessa, mas na área de pastagem eu acredito que seja a área que tem mais mito e mentira, né? Então, se você precisa de conhecimento nessa área, um primeiro passo é vir fazer um curso desse, né? E eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento que a gente ficou aqui juntos, por 1h10, e tenha despertado em vocês a primeira preocupação que eu sempre tive, né, em relação a esses mitos, essas mentiras, que elas só vão aumentar. E a despertar em vocês a curiosidade ou interesse de procurar conhecimento baseado em ciência, que eu chamei de verdades. Eu agradeço aqueles alunos que participaram há menos de um mês das aulas, né, da quinta turma, pelo menos que eu ministrei a aula. Obrigado pelo prestígio e obrigado a você que está participando pela primeira vez, tem contato comigo a primeira vez. Eu espero que você que ainda não fez parte de nenhuma das turmas que eu ministrei aula, que venha fazer parte. Vai ser um investimento que vai mudar bastante a sua vida profissional, tá? Mais uma vez eu agradeço a FGI, a distinção, a honra, a oportunidade de fazer parte do grupo seleto de professores deste curso, tá bom? Boa noite para todos. Boa noite, professor. Até uma próxima. Se eu for convidado para outra Masterclass, eu aceitarei. Boa noite, professor. Parabéns aí. Boa noite. Obrigado, gente. É isso. Tem que parabenizar nada.